Agora sim a gente vai trazer as análises dos nossos comentaristas. Trouxemos inclusive em primeira mão a informação que a Justiça marcou para o dia 25 de março. Então, dentro de alguns dias, o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por causa da suposta trama golpista. Inclusive, esse julgamento vai acontecer na primeira turma e será feito de forma presencial. Chamar o Cristiano Beraldo, trazer as impressões dele, a depender do entendimento da primeira turma, viu, Beraldo? Essas figuras serão transformadas em réus, até é importante a gente destacar. Então vai ser uma apreciação para transformá-los em réus ou não após a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Beraldo. Olha, Caniato, sem dúvida alguma a gente está vendo aí o processo se mexer de forma bastante célere e a justificativa utilizada já de antemão para dizer que esse processo seria assim, teria esse curso acelerado, era que precisava-se ter um julgamento, uma decisão final, esse ano ainda, para não interferir no processo eleitoral de 2026. E a gente contrasta essa grande preocupação com o posicionamento não apenas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem ainda essa semana, comentamos aqui, por uma ou duas oportunidades, declarações e entrevistas dadas, onde ele é permanentemente perguntado sobre a candidatura a presidente do ano que vem, e caso ele não possa, quem ele vai ser, quem será indicado por ele ou apoiado por ele, como também existe manifestação a respeito de uma possível candidatura tanto da esquerda e candidatos da esquerda. O próprio presidente da República já falou deste tema, ou seja, isso está acontecendo e outros também, outsiders, Pablo Marçal, Gustavo Lima. Então, o assunto eleição presidencial já está dado. Seja qual for a decisão tomada, terá influência, como o próprio curso do processo terá influência no processo eleitoral. Então, não há que se criar essa ficção que não existe no Brasil hoje, nesse Brasil de 2025, que uma coisa é o processo jurídico, outra coisa é a questão eleitoral, porque a gente sabe que aquilo que nós temos a oportunidade de observar em tantas confraternizações e converscotes e tal, que sempre tem alguém filmando e tem notícias a respeito, aonde as pessoas confraternizam-se ali em Brasília, uma grande família, todo mundo amigo, seja do judiciário, do legislativo, seja do executivo, não importa se um dá uma alfinetada aqui, faz um comentário duro acolá, na hora de abrir a garrafa de vinho e de comer bem, que lá não servem sopa de carcaça de frango, tá todo mundo junto, todo mundo amigo, dando tapinha nas costas. Então, Caniato, a gente vai ver que lá tudo é uma coisa só. E este processo é um processo jurídico cheio de aspectos políticos. É só aspectos políticos que tem ali. Programa Pingos nos Is, recebendo agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado por prestigiar o trabalho dos jornalistas da Jovem Pan News, sempre ficando bem informado, acompanhando os debates sobre os assuntos mais importantes do dia. Agradeço demais pela preferência e também aqui o carinho com as pessoas do programa Os Pingos nos Is. Muito obrigado. Agora, nós estamos destacando, inclusive, a notícia que acaba de chegar à redação, chegou há pouco, inclusive, a Justiça marcando para o dia 25 de março, dentro de alguns dias, julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas que fazem parte do núcleo principal, que trata daquela suposta trama golpista. Inclusive, o julgamento irá acontecer na Suprema Corte Brasileira, primeira turma irá apreciar essa matéria e esse julgamento será feito de forma presencial, ou seja, não será no ambiente virtual, então certamente haverá aí uma ampla cobertura em relação a esse julgamento. Vou passar para o Mota, que vai trazer também suas impressões, mas Mota, eu estou com o calendário aberto aqui, a gente está falando de um julgamento que irá acontecer dentro de alguns dias, 25 de março, hoje é quinta, 13. Então, semana que vem, dias úteis, vai de 17 a 21. E aí, na outra semana, vai de 24 a 29. Portanto,
vai ser numa terça-feira, terça-feira 25, não semana que vem, na outra, na terça-feira, dia 25, esse julgamento. Mota. Bom, é importante a gente esclarecer para não haver mal-entendido. Não é o julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Para transformá-lo em réu ou não, é isso? Isso, é uma análise da denúncia apresentada para decidir se essa denúncia vai ser aceita ou não. Se ela for aceita, os denunciados se transformam em réus e começa a correr uma ação penal, que vai gerar lá na frente um julgamento. Nesse meio tempo vão ser apresentados argumentos de acusação, defesa, vão ser ouvidas testemunhas. Ninguém sabe quanto tempo vai durar esse processo. Eu acho que é inevitável, eu vou usar uma expressão usada por muita gente, né? A contaminação eleitoral desse processo. O Beraldo usou uma expressão, ele disse que trata-se de um processo jurídico com aspectos políticos. Bom, há aqui nas redes sociais quem diga exatamente o contrário, que é um processo político camuflado com algumas coisas jurídicas. Você, Dávila, suas impressões acerca dessa manifestação da Justiça, já agendado o julgamento ou análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República e, naturalmente, a partir dessa decisão, se os denunciados serão transformados em réus, aí sim nós teremos aquele julgamento principal agendado. O Mota tirou a palavra da minha boca aqui, Mota. No realismo mágico do Brasil, é justamente isso. Um caso que deveria ser jurídico é tratado de forma política na corte. E aí cada um vive o seu realismo mágico. Finge a justiça que está fazendo justiça quando está fazendo um julgamento político. E, por outro lado, finge Bolsonaro que tem direito a disputar a eleição quando não tem. E cada um vive na sua fantasia e a vida continua. E a gente vai tocando o nosso dia a dia aqui, procurando carcaça de frango para sobreviver. É o realismo mágico que se impõe no Brasil. Agora, Beraldo, você discorria e analisava essa agilidade da justiça brasileira em relação a alguns casos, alguns episódios, e até chegou a brincar, né? Seria interessante se isso fosse ampliado para todas as demandas, né? Para todos os julgamentos, inclusive daquilo que o brasileiro muitas vezes demanda, a justiça, para coisas que são muito importantes e fundamentais para o seu dia a dia. Mas queria que você trouxesse sua percepção sobre os prazos. O que a gente pode esperar quando existe essa projeção de que todo esse trâmite deve ser finalizado ainda em 2025 para não contaminar o processo eleitoral de 26, esse é um aspecto, mas também olhando para a possibilidade de uma detenção de Jair Bolsonaro, né? É preciso considerar esse aspecto porque esse fato poderia ter um peso muito grande, inclusive no período eleitoral de 26, na campanha, na definição dos partidos. Seria um efeito cascata e muitas decisões acabariam sendo tomadas a partir de um evento como esse, né? Pois é, Caniato. E aí, mais uma vez, a gente esbarra no calendário eleitoral. Porque se a gente estivesse falando de um caso que seguiria o curso normal, que entraria na fila, a gente tem no Judiciário Brasileiro, o próprio Supremo Tribunal Federal, quantos e quantos processos que estão lá há décadas. Muitas vezes a parte interessada já faleceu e não consegue ter uma decisão de um caso. E em outras circunstâncias, em outros momentos, a gente vê casos andando à velocidade da luz ali no mesmo tribunal. Então, diante disso, a gente precisa entender que não parece que o rito normal será aplicado em nenhum momento. Então, o tempo será ditado conforme o interesse daqueles que estão ali no controle, no comando do relógio. E se esse controle do relógio atende a interesses outros que não o rito normal que a gente constata no Judiciário Brasileiro todos os dias, aí a gente tem que considerar que as decisões também serão tomadas
não conforme ali a gente espera da aplicação normal das leis brasileiras, mas também levará em consideração o tempo para que essas decisões, essas medidas, essas penas eventualmente aplicadas surtam algum tipo de efeito colateral. Então, por exemplo, você citou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A prisão dele hoje tem um tipo de efeito. A chance dele ser preso hoje, mas esta prisão, por circunstâncias que eventualmente ficarão ali mais claras e evidentes ao longo do processo, ela se torna insustentável e ele tem que sair, ele estará solto durante as eleições. Entretanto, se houver um cálculo de maldade, essa prisão, ela, em tese, aconteceria já no ano que vem, porque aí mesmo que houvesse reação, daria tempo de mantê-lo quietinho, sem participar das articulações políticas durante o período de convenções, campanha e realização das eleições. Então, tudo isso está na mesa, Caniato, e revela a nossa pouquíssima, baixíssima confiança na nossa justiça, porque o que eu acabei de falar é completamente inconcebível em um país onde a democracia é plena, os poderes são exercidos de forma equilibrada e a justiça alcança a todos, independente de quem seja, com a mesma celeridade, com o mesmo rigor e da mesma forma. Pois é, pontos importantes trazidos pelo Beraldo. Claro, a gente vai voltar a tratar disso. Há muitos aspectos que nós precisaremos analisar ao longo das próximas semanas, sempre trazendo pontos de vista bem distintos e as análises aprofundadas dos nossos comentaristas.